Romanos capítulo de número 12. Vamos ler apenas 2 versículos. Eu tenho comparado algumas coisas ao longo desses 20 anos que estou servindo a Deus, no tocante à vontade de Deus para conosco. E eu confesso que eu estou bastante mexido, por assim dizer, porque algumas coisas eu compreendo, outras coisas eu tenho dificuldade de compreender, principalmente quando trata de algumas realidades em que vivemos nos dias de hoje. Mas Deus tem me colocado em alguns caminhos e algumas coisas vão se explicando através da palavra de Deus. E eu espero que eu possa conseguir aqui transmitir pelo menos 10% do que esses 2 versículos no capítulo 12 de Romanos me trouxe. Então quero compartilhar com os irmãos para que nós possamos aprender e crescermos juntos. Até porque quando nós olhamos para o dia a dia e muitas vezes conjecturamos conosco mesmo que talvez a vontade de Deus não se cumpra na nossa vida por causa dos nossos problemas, das nossas adversidades. E, na verdade, não tem sentido nenhum. Nenhum tipo de problema, nenhum tipo de tribulação, nenhum tipo de dificuldades que estivermos enfrentando pode impedir a vontade de Deus de se realizar na nossa vida. E Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, nos ensina. Paulo nos dá o caminho para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E diante disso, eu quero dividir com os irmãos. Romanos capítulo 12, verso 1, está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, aí ele diz aos irmãos: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. A carta escrita pelo apóstolo Paulo, ela tem o endereço. Ela está endereçada aos membros da igreja em Roma, para aquela igreja. No capítulo 12, Paulo fala da necessidade, entre outros assuntos, de se renovar. E também ensina sobre a vontade de Deus. Ou pelo menos como viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele mostra que
para viver o melhor de Deus, é preciso romper definitivamente com o pecado e apresentar nossa vida como um sacrifício vivo. Ou seja, não estamos falando de nós, matéria, sermos o sacrifício vivo, porque o sacrifício já foi feito, mas oferecer a nossa vida como sacrifício vivo. Ou seja, vivermos o Evangelho de todo o coração, nos entregarmos de fato ao Evangelho. Viver aquilo que pregamos, viver aquilo que ensinamos, viver aquilo que Jesus ensinou, se entregar ao Evangelho. É isso que o apóstolo está dizendo. Porque viver de fato o Evangelho de Cristo é matar um leão todos os dias. Todos os dias nós temos que sacrificar alguma coisa. As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, para nos manter dentro do Evangelho de Cristo. Se fosse fácil, todos estariam aqui. E não é fácil. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força. E o apóstolo escreve no mesmo livro, no mesmo capítulo, capítulo 12, mais alguns versículos adiante, verso 10, ele diz à igreja: o amor seja sem hipocrisia, sincero, leal. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, do zelo. Não sejais remisso, ou seja, negligente. O apóstolo está dizendo, com o seu próximo, seja zeloso, não negligente. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Verso 12. Regozijai-vos na esperança. Alegre-se na esperança. O apóstolo está dizendo à igreja, aos membros de Roma, se alegrem na esperança. Tenham bom ânimo. Na tribulação, seja paciente. Tenha paciência, porque tudo que começa um dia termina. Tudo que é bom um dia fica ruim, mas tudo que é ruim um dia fica bom. E na oração, sejam perseverantes. Se nós observarmos nas cartas endereçadas às igrejas que o apóstolo escreve, ele fala constantemente da oração, porque daí é o segredo. Para estarmos bem mais próximo de Deus. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Nós expomos as nossas dificuldades, as nossas limitações a Deus. E às vezes nós até nos perguntamos, mas Deus já sabe o que eu quero, o que eu preciso. Mas Ele quer ouvir você falar. Mesmo quando nós abrimos a nossa boca poucas vezes para agradecer, mais vezes para pedir, mesmo assim Deus não se cansa. Eu me canso, posso me cansar de te ouvir, posso me cansar de ouvir os meus amigos, minha família, posso estar num dia ruim, posso não estar bem. Deus não tem dia ruim, Deus não se cansa, Ele está sempre à nossa disposição. A diferença é que nós nem sempre, ou quase nunca, estamos totalmente na disposição de Deus. Por isso que o apóstolo está dizendo à igreja, se entregue como um sacrifício vivo. Viva o evangelho intensamente. Disponha, seja disposto. Por isso que ele está dizendo aos irmãos da igreja em Roma, tenham bom ânimo na tribulação, porque tudo que começa um dia termina.
Você pode chorar hoje, mas o choro pode durar uma noite toda, mas pela manhã você irá expressar a sua alegria, porque Deus, Ele está sempre cuidando do seu povo. O interessante, depois, além dos 2 versículos que o apóstolo escreve, é como ele começa. Como ele começa este capítulo. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Quando você olha a etimologia da palavra rogo, é uma súplica. Então o apóstolo está tão envolvido no evangelho, ele está tão envolvido com a igreja, com a situação dos irmãos, ele está tão determinado a mostrar aos membros da igreja de Roma, ao povo, que é necessário viver o renovo de Deus. Então ele suplica aos irmãos, eu rogo, pois, irmãos, e aí ele usa da misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus. Ele não está falando dele mesmo, por ele ser o apóstolo, por ele ser um homem admirável, vamos dizer assim, pelo seu conhecimento, por sua história, por sua cidadania. Ele não está se valendo do seu prestígio, ele não está se valendo da sua condição social, do lugar onde ele está agora, da sua eclesiástica. Ele não está se valendo de nada. Ele diz, rogo, então eu suplico a vocês, e pela misericórdia de Deus, que apresentem-se o vosso corpo por sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, um culto racional, porque é tudo dentro de um conjunto. Faz tudo parte do mesmo conjunto, o corpo, porque quando o apóstolo fala, apresentai-vos o seu corpo em sacrifício vivo, corpo, ele está falando vida, a sua vida, entregue-se totalmente, busque o renovo, busque a santidade, aparta-se do pecado, rompam-se com as coisas deste mundo. É isso que os 2 versículos do capítulo 12 está ensinando à igreja. E quando o apóstolo diz sacrifício vivo, é colocar tudo o que somos no altar do Senhor como uma adoração espiritual. É dar ao Senhor qualquer coisa que Ele queira de nós e ter disposição para levar avante sua obra. É isso que o apóstolo está ensinando aos membros da igreja, é se entregar, porque só uma entrega real, só um comprometimento real nos proporcionará um encontro mais íntimo com Deus. Somente quando nós, de fato, nos colocarmos à disposição de Deus, a todo momento, a todo instante, nós vamos compreender de fato aquilo que Deus quer para conosco. Porque quando nós falamos da vontade de Deus, e fazemos uma analogia da vida que vivemos, isso se olharmos nos dias de hoje, se olharmos a nossa trajetória até chegar aqui, como eu já tenho feito e já fiz alguns dias e tenho pensado, repensado muitas vezes e perguntado ao Senhor qual é a vontade do Senhor. Por que tanta luta? Por que tanta tribulação? Será que há prazer no sofrimento? Será que há prazer em ver os teus filhos chorando? Será que há prazer em ver muitos, no bom sentido da palavra, peregrinando de igreja a igreja, como se estivesse pedindo uma esmola em uma oração aqui, uma oração ali, tentando descobrir o seu futuro ou o seu presente? Por que de tanta angústia? Será que era essa a vontade de Deus? Mas nós só vamos entender
o que Deus realmente quer conosco, quando nós de fato nos entregarmos a Ele, quando nós de fato nos colocarmos à sua inteira disposição, abrir mão da nossa escolha, abrir mão da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso eu, e nos dedicarmos apenas a ouvir e fazer a vontade de Deus. Aí nós vamos entender a vontade de Deus na nossa vida. Olha como é doido. Olha como é que Deus trabalha. É como se fosse assim: eu tenho para te dar, mas você precisa estar próximo. Como eu posso te abençoar longe? Como? Deus, ele é amor e também é justiça. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E aí, quando nós olhamos para alguns momentos da vida e traçarmos um parâmetro do que é bom, agradável e perfeito, que esta é a vontade de Deus, e traçarmos esse parâmetro com aquilo que vivemos, nós vamos dizer que a nossa vida é imperfeita, longe de ser agradável. Porque nós vivemos problemas todos os dias. Choramos todos os dias, temos dificuldades todos os dias. Hoje estamos trabalhando, talvez amanhã não. Hoje temos saúde, amanhã amanhecemos ruim. Oramos todos os dias, todas as noites, pelos enfermos que nos é colocado nos pedidos de oração. Porque muitas vezes nós temos dificuldades de diferenciar a vontade de Deus com a vontade permissiva de Deus. E esquecemos das nossas escolhas. Porque muitas vezes nós escolhemos errados, vivemos a escolha e muitas vezes, como eu disse muitas vezes, não estou vivendo a vontade de Deus, porque esta não é a vontade de Deus para a minha vida de sofrimento, mas não é bem assim. Não é bem assim. Como é que eu posso entender Deus se eu não estiver ao lado dele? Como que eu posso entender o que Deus quer comigo se eu não falo com Deus? Como eu posso entender Deus se eu só aproximo de Deus quando eu necessito dele? Como? E todas as vezes que eu me aproximo de Deus chorando, angustiado, Deus, por isso que o apóstolo disse aos crentes em Roma, pela misericórdia de Deus. Então, todas as vezes que nós levamos a nossa vida ao nosso bel prazer, com as nossas próprias vontades, e nos aproximamos de Deus quando sofremos, quando estamos angustiados, e Deus, como é um Deus misericordioso, e Ele está sempre pronto a nos abençoar, a nos, como eu posso dizer, a nos restaurar, Ele sempre responde às nossas orações. E na contramão, nós muito pouco respondemos a Deus. Muito pouco nós respondemos a Deus. Deus nunca colocará empecilho ou nenhum outro propósito para nos abençoar. E nós muitas vezes colocamos muitos empecilhos, propostas, propósitos para nos ausentarmos da presença de Deus. É por isso que todas as vezes que eu medito na Bíblia, em textos como esse, eu paro como fiz ontem e falo com Deus: perdoa a minha ausência. Porque mesmo que eu me coloque na presença de Deus 24 horas por dia, eu sempre estarei ausente. Sempre serei insuficiente, porque eu nunca serei perfeito. As minhas vontades
e as suas vontades nunca serão perfeitas, nunca serão agradáveis, tampouco boa. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, assim como tudo que Deus criou é perfeito. Nós, que muitas vezes tornamos imperfeito aquilo que Deus nos entrega perfeito, com perfeição. No capítulo de número 6 do livro de Mateus, Jesus disse aos seus discípulos e aos que o seguiam: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não está falando abandone seu pai, abandone sua mãe, abandone sua família, abandone seus filhos e busque primeiro o reino dos céus. Não, Jesus não está dizendo isso. Mas Jesus está dizendo, a primícia primeiro tem que ser o reino dos céus. Quando você busca primeiro o reino de Deus, ou seja, quando você se coloca na disposição de Deus, quando você se coloca pronto e se prontifica a viver o evangelho de Deus e toda a sua justiça, aí nós podemos acrescentar alguma coisa para melhor trabalharmos a nossa mente. As demais coisas nos serão acrescentadas. E quais são elas? As nossas vontades serão ouvidas e abençoadas por Deus, se assim for agradável. Por isso que é difícil aceitar e viver muitas vezes a justiça de Deus, porque Deus ele é justo, Deus nunca nos dará nada que irá nos denegrir, que irá nos matar, ou que irá nos ferir. Não, Deus nunca dará uma cobra ou um pedaço de pedra para um filho que pedir um pão. Então, todas as vezes que Deus nos abençoar, todas as vezes que Deus nos agraciar com alguma coisa, você está vivendo o agradável de Deus. E todas as vezes que você conquistar algo que não for da vontade de Deus, mas partiu apenas do meu desejo, do seu desejo, partiu apenas do seu interesse, quando você elaborar um plano e Deus não estiver envolvido nele, e estes projetos tornarem-se desagradável à sua vida, ele não partiu da vontade de Deus. É difícil entender o que Deus quer conosco, o que Deus quer para nós, se nós não vivermos constantemente na presença de Deus, porque nem nós mesmos sabemos o que nós queremos. Nem nós mesmos sabemos o que nós queremos. Porque fazemos coisas hoje e nos arrependemos amanhã. Deus não se arrepende. Nós escolhemos hoje e quando a escolha não produz o efeito que gostaríamos que ela produzisse, nós nos arrependemos. E aí dizemos, nossa, não foi de Deus. Quando nós trocamos o nosso emprego sem estarmos na direção de Deus, nós nos arrependemos. E aí quando uma porta de emprego aos nossos olhos está indo tão bem, essa porta fecha, nós nos lamentamos. Que o correto seria agradecer. Nós nos lamentamos. Meu Deus, o emprego era tão bom. Eu ganhava tão bem, tinha tantos amigos. Por que essa porta fechou? Será que as minhas orações não estão sendo ouvidas? E aí você passa 2, 3 dias desempregado, se lamentando, jururu. Aí uma porta se abre, 2 vezes melhor do que a que fechou, nós também não agradecemos, como deveríamos agradecer. Entende? Como é que nós deveríamos agradecer? Obrigado, Senhor, pela porta que se fechou, porque aquela que se fechou me proporcionou uma porta melhor. Porque tudo que melhora na sua vida tem provisão de Deus nela. Tudo.
Você pode estar passando uma maior dificuldade hoje, mas se amanhã você deitou chorando e levantou sorrindo, entenda que é a mão de Deus sobre a sua vida. Mesmo que ela dure só um pouquinho na sua concepção, mas na concepção de Deus, a vontade dele foi cumprida. Aquela alegria momentânea te ensinou, te restaurou, te colocou de pé. E aí ele diz: santo e agradável. Apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta parte, quando o apóstolo diz: apresentai-vos o vosso corpo por sacrifício vivo. Se você reparar na escrita da sua Bíblia, tem uma vírgula. Depois dessa vírgula ele diz: santo e agradável a Deus. E então eu comecei a perguntar ao Senhor: como? Santo, se a minha natureza é uma natureza pecaminosa. Como agradar a Deus? Porque nós temos, pelo menos eu, um pensamento um tanto meio torto, que dificilmente eu vou conseguir agradar a Deus, porque Ele é Deus. Como é que eu vou agradar a Deus? E é tão simples. É tão simples. Um sorriso seu num dia mau agrada a Deus. Não que o teu choro e as tuas lágrimas vão desagradar a Deus. Não, porque quando você chora, nos momentos de dificuldade, você está expressando a sua fragilidade. É isso que o seu choro representa para Deus. Sua fragilidade, não é fraqueza. Fragilidade. O seu emocional por alguns minutos se abalou. E então Deus trabalha. Mas quando tudo está caindo ao seu redor e você está sorrindo, está cantando, está louvando, está vivendo o Evangelho de Deus, é tão pequeno aos nossos olhos. Poxa, mas é só eu me apresentar para Deus e dizer: eu estou aqui de todo o coração, eu já estou agradando a Deus, mas isso é tão pouco para Deus, isso é tão grande, tão grande. Porque quando um filho deixa a presença de Deus, ele se entristece para o melhor da nossa compreensão. E quando alguém se rende aos pés de Jesus, é uma alegria tremenda. É o mesmo de um pai receber o filho que foi, sem saber se voltava. Então, quando o apóstolo diz santo, já é complicado para nós, seres humanos. É complicado, porque nós pecamos todos os momentos. E antes de falar que nós pecamos todos os momentos, a nossa natureza já é pecaminosa. Então, pelo fato de termos uma natureza pecaminosa, ser santo já é muito difícil. Ainda ter que agradar a Deus. Aí eu vou lá em Levítico, capítulo 11, verso de número 44, olha o que Deus diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Está dizendo ao povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, ponto. Aí Deus diz assim: santificai-vos e seja santo, porque eu sou santo. E aí o que eu aprendo no versículo então? Espera aí. Deus está dizendo para mim ser santo, então eu tenho condições para isso. Eu tenho condições para isso. O apóstolo está dizendo isso. Apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício vivo. Abandone o pecado, as práticas mundanas. Deixa tudo de lado. Porque tudo que é bom, que denigre o homem, deixar é um sacrifício. Abandona tudo.
Depois que quando você abandonar tudo, se apresenta, viva o Evangelho, entrega-se de corpo e alma, rasga o teu coração, diz, estou aqui, Senhor, quero viver o teu Evangelho. Então, seja santo e agradável a Deus. Porque nesse versículo Deus nos mostra, Levítico 11, capítulo 44, Deus nos mostra que Ele é santo pela sua própria natureza. Ele é santo pela sua própria natureza, Ele auto se fez, auto criou, tudo é dele, tudo pertence a Ele, Ele é tudo. E nos afirma que o homem, nós, mesmo tendo uma natureza pecaminosa, podemos ser santos. Podemos ser santos. Mas como isso? Como eu me santifico? Como eu faço para me santificar neste mundo que hoje quer nos tragar, nos arrancar da presença de Deus? A santidade trata-se da separação, que é o que o apóstolo começa a falar quando nós nos apresentamos em sacrifício vivo. Santidade trata-se da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal e profano. Então, para mim me santificar, eu preciso renunciar à vontade da minha carne. Olha, vê se não é um sacrifício. Eu preciso renunciar ao pecado. Eu preciso renunciar às práticas mundanas. Nada de marcar o corpo. Nada de usar vestes que denigrem o meu corpo. Nada de falar aquilo que vai denegrir e macular a minha característica cristã. Não, nada disso. Uma vida de devoção e consagração total a Deus me leva a ter uma vida de santidade. Então eu abro mão do pecado, eu renuncio à vontade da carne, porque Jesus disse que o espírito e a carne vivem em constante conflito, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca, então nós precisamos lutar contra ela, porque o Espírito quer nos levar à presença de Deus e a carne quer nos tirar de lá. O Espírito quer nos santificar, mas a carne quer que nós pecamos, quer nos amaldiçoar. Então, para termos uma vida de santidade, nós temos que renunciar os desejos da carne, olhar a vida de uma outra forma, viver o espiritual de Deus, entender o que Deus quer comigo, fazer a sua vontade, se entregar a Ele, dizer como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Estou à sua disposição. É difícil. Mas eu posso me santificar, mesmo com a nossa natureza pecaminosa. Nós podemos nos santificar. Para isso temos que nos sacrificarmos. Nos oferecermos a Deus como sacrifício vivo. Estou aqui, Senhor. Afasta de mim todo mal, todo pensamento contrário. É isso que o apóstolo está dizendo aos membros da igreja de Roma. Renuncie o pecado, o desejo da carne. Vista-se como é a sua vida atual. Mas, irmão, o senhor vai pregar usos e costumes? Não, longe disso. Longe disso. Há alguns anos atrás, fui convidado para dar um ensino numa igreja de um irmão, e eu não consegui terminar porque virou uma discussão danada. Até porque os irmãos lá não tinham nenhuma disciplina. E quando nós estávamos falando sobre uso e costume, o rapaz virou para mim e falou assim, então o senhor quer dizer o que a minha esposa deve vestir? Eu falei, longe de mim.
E aí ele colocou a esposa dele de pé e falou: o que o senhor acha da roupa da minha esposa? Eu falei: é você quem tem que dizer. É você quem tem que dizer se a roupa dela denigra a imagem dela ou não. É você que tem que se olhar no espelho e dizer: será que eu estou agradando a Deus? Porque é isso que o apóstolo está dizendo: seja santo e agradável a Deus. Será que o modo que eu me visto, o modo que eu caminho, o jeito que eu falo, as pessoas com quem eu convivo, o meu comportamento no meu trabalho, o meu comportamento na minha casa está agradando a Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Há alguns anos aqui na igreja, quando eu dava aula na escola, um irmão perguntou para mim, assim como nós falávamos de frieza, ele disse para mim assim: eu tenho algumas aulas que eu não venho, alguns cultos eu estou ausente, o senhor acha que eu sou frio? Eu disse: essa resposta só você tem. Só você pode responder, eu não posso. Então todas as vezes que você se olhar no espelho, você tem que se perguntar: eu estou agradando a Deus? E aí o apóstolo Paulo disse que é o vosso culto racional. Meu Deus! Oferecer, prestar um culto racional significa adoração consciente, com amor, com verdade, com sinceridade, com muita dedicação. Quando você vai louvar, você tem que ensaiar, e o seu ensaio tem que ser melhor do que como você fosse cantar. Porque você não pode chegar aqui, eu quero usar esse exemplo porque eu não canto, senão eu usava o meu. É a mesma coisa de eu vir pregar aqui. Se eu não conhecer pelo menos um pouquinho daquilo que vou falar, eu vou ser envergonhado. Então, quando você vai cantar, você tem que vir aqui e ensaiar, você tem que dar o seu melhor, você tem que se dedicar. É dedicação. Porque se você chegar aqui, é só um ensaio, eu vou chegar lá e vou cantar, porque a adoração boa mesmo é no domingo, que está todo mundo lá. Aí quando você chegar para cantar no domingo, você será envergonhado. E aí alguém pode te perguntar: você não ensaiou? Por isso que algumas das vezes, quando a nossa dirigente ou a líder do grupo diz: vamos cantar, mas gente, por favor, somente aquelas que ensaiaram. Aí alguém pode pensar assim: nossa, mas que autoridade, só porque eu não ensaiei, eu não posso cantar. Não, irmão, você não pode pensar assim, porque ela está cuidando de você, ela não está permitindo que você seja envergonhado. Isso é motivo de glorificar a Deus, porque alguém se levanta e não permite que você seja envergonhado. Porque eu conheço lugares por aí que você levanta, passa vergonha e eles não estão nem um pouco preocupados. Ela podia ter vindo, não veio, o problema é dela. O ano passado eu fui pescar com um pastor, 2 pastores, e recebi a notícia hoje. Sabe o pastor Renato? Falei: sei. Nós fomos pescar lá em Piracicaba? Sim. Desviou. Está numa pedra danada, meu semblante caiu. Eu falei: mas e o pastor Eliseu, que convive com ele? Diz que não quer nem saber. Não é a primeira vez, não quer nem saber. Como pode? Como pode? Como fica o amor? Porque o culto racional, a adoração consciente. Porque racional vem de racionalidade, vem de consciência. Eu tenho que fazer as coisas com amor, porque eu estou dentro da igreja, vivendo a vontade perfeita e agradável de Deus. O mundo não queria que você estivesse aqui. O seu passado não colabora para que você estivesse aqui. Mas Ele, pela sua misericórdia, como disse o apóstolo, nos permitiu reunirmos aqui hoje e vivermos a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque estarmos aqui é agradável.
E se não bastássemos um culto racional com dedicação, também com entendimento. É isso que o apóstolo está dizendo, quando ele diz: apresentai-vos o vosso corpo com sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo com amor, com dedicação e com entendimento. Você não pode entrar na igreja de qualquer jeito. Você não pode se vestir de qualquer maneira, filho, filha. Você que me ouve, você é filho, é filha de Deus. Você é a imagem do Pai. Então você não pode entrar dentro da igreja de qualquer maneira, porque você não foi criado de qualquer forma. O jeito que você anda, cultua Deus. A forma que você veste, cultua Deus. A forma com quem você trata o seu próximo, cultua Deus. A forma com que você lida com os problemas familiares, com o seu casamento, com a sua família, cultua Deus. A forma que você se comporta no seu trabalho, cultua Deus. A forma como você convive na sociedade, cultua Deus. John Stott explica isso. John Stott escreveu assim, que o culto racional não é para ser prestado nas cortes do templo ou no edifício da igreja. Não é só aqui. Não sou eu que estou dizendo. É o pastor John Stott. Não sou eu. Não é só aqui que você tem que chegar bonitinho. Não é só aqui que você tem que estar sorrindo. Não é só aqui que você tem que mostrar o amor, não é só aqui. O seu culto, ele pode começar aqui. Quer dizer, o seu culto, ele não começa e não termina aqui. O seu culto começa na sua casa, no seu lar, na sua vida, com quem você convive, na forma que você anda, na forma que você fala, com quem você se relaciona. Tudo isso forma um culto racional a Deus. Por isso que você não pode se portar de qualquer maneira. Por isso que o salmista escreve lá no livro de Salmo, no capítulo no primeiro livro lá, o primeiro salmo: não se assente na roda dos escarnecedores. Ah, mas então eu tenho que me afastar, eu tenho que como que eu vou dizer, para não ficar feio, meu Deus. Nossa, me fugiu a fala agora. Não é abandonar e nem se afastar, é outra fala, agora eu não me lembro não. Distinção. Então por que isso? Porque aquilo eu tenho que me manter distinto dele. Não. Mas você não deve se envolver com quem denigre a sua imagem, ou com quem pode denegrir a sua imagem. Eu já contei aqui um testemunho para vocês, e eu sofri um tempo por isso, mas eu não me importei, quando o meu colega no trabalho disse para mim assim: olha, eu ouço você falar de Cristo para mim, se você tomar uma cerveja comigo. Eu já contei isso, muitas vezes na igreja, e eu disse para ele: então eu vou lá beber com você, e fui, e sentei na mesa com ele, e ele abriu uma garrafa de cerveja, colocou um copo para ele, um copo para mim, e as pessoas passavam e diziam: ó o irmão da igreja bebendo, e eu comecei a falar com ele, e ele bebia, e ele falava: você não vai beber? Eu disse: só um minutinho, deixa eu concluir o raciocínio, senão eu perco o fio da ninhada. E aí ele comecei a falar: ele, o senhor não vai tomar? Eu disse: olha, coloquei o dedinho, tá quente. Ele jogou fora e colocou mais no copo, e eu continuei falando com ele, e ele continuou bebendo. E o senhor não vai beber? Eu disse: esquentou de novo, e eu joguei fora, e falei tudo que eu queria falar. Ele disse: vamos tomar mais uma? Eu disse: olha, agora não dá, porque o horário do almoço acabou, temos que retornar ao trabalho. E voltamos ao trabalho, e continuamos a conversa. No dia seguinte, 2 ou 3 dias depois, quando ele entrou no trabalho, eu cumprimentei ele: bom dia, Antônio. E ele disse para mim assim: bom dia não, a paz do Senhor Jesus, porque agora pertenço àquele que criou os céus e a terra, como o Senhor havia me ensinado. Às vezes você tem que colocar a sua cara à tapa para salvar alguém. Às vezes você tem que se dispor para poder salvar alguém. É isso que o apóstolo está dizendo: um culto racional, um culto com entendimento, com amor, com gratidão. E eu concluo dizendo, verso 2:
Ele diz: não vos conformeis com este século. Que significa não se enquadrar ao mundanismo que nos cerca em suas várias formas. Porque o mundo quer nos tragar, quer nos afastar de Deus. Mas como isso é possível? Como viver num mundo cheio de tanto atrativos? Como viver neste mundo que hoje é um mundo tecnológico, eu tenho tudo à palma da minha mão? Como se manter santo aqui? E o apóstolo ensina: com a renovação da vossa mente, com a transformação. Porque o apóstolo está dizendo para a igreja de Roma: vocês precisam se permitir ser transformado. Efésios capítulo 4, verso 22, 23 e 24. Verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências de engano. O apóstolo está dizendo: o passado se foi. O velho homem se foi. O velho homem que gostava do engano, das mentiras, do pecado, se foi. Uma vez inserido no corpo de Cristo, você precisa renovar a sua mente, transformar a sua mente. Verso 23, ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nos entregamos a Deus, Ele nos renova, Ele afasta o velho homem, nos transforma num novo ser, numa nova criatura, numa nova pessoa. O seu sentido é outro, o seu pensamento é outro, a sua visão é outra, e aí Deus vai e renova o nosso espírito, do nosso entendimento, Ele muda o nosso pensamento, e essa mudança faz com que nós conseguimos reevitar este mundo mundano. Por isso que o apóstolo está dizendo: não se conforme com este mundo. Você está aqui de passagem, você vive aqui, mas não é daqui. Você mora aqui, mas não vai ficar aqui. Então não se molde aos padrões deste mundo. É isso que o apóstolo está dizendo. Verso 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Meu irmão, este homem criado segundo Deus é quando eu me entrego, me lanço, me coloco na presença de Deus, permito ser transformado, permito ser renovado, e o homem transformado por Deus, ele vence o pecado, ele vence a mentira, ele vence o desejo, ele luta contra as trevas, ele brilha. Aonde ele passa, Deus caminha com ele. Aonde ele põe a mão, ele prospera. Aonde ele vai, ele é abençoado. Oh, glória! E quando eu olho para o versículo do capítulo 4 de Éfeso, verso 22, 23 e 24, eu me enquadro aqui. Oi! Eu sou uma nova criatura. Há 21 anos atrás, Deus me resgatou, porque Ele é misericordioso. E desde então Ele vem fazendo um trabalho, porque o trabalho é a longo prazo. É por isso que nós temos dificuldade de entender a vontade de Deus, porque nós somos os seres humanos de já. Porque o Deus que eles pregam aí, o Deus de já, o Deus de agora, o Deus que você determina, o Deus que você manda, o Deus que você ordena, isso é balela. Agora, se falarem, eu sou de já, você é de já, porque nós queremos tudo agora, agora. E Deus, Ele é longânimo, o trabalho de Deus é vagaroso, mas é prazeroso, é agradável. Eu saí para jantar domingo com um casal e conversávamos lá, um assunto bem contrariado, e a minha esposa começou a dizer como eu era. E a esposa dele disse assim: não, seu marido não é isso que a senhora está dizendo, não. E a minha esposa: pois acredite, é isso aí e muito mais. Aí eu disse para ela: então, porque hoje
eu estou renovado na presença de Deus, assim como todos. Porque o trabalho de Deus, ele vem devagarinho, 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 até você entender que é prazeroso, é agradável demais estar na presença de Deus. E só assim, com sacrifício vivo, santo e agradável, e prestando a Deus um culto racional, permitindo que a nossa mente seja transformada pelo Evangelho de Deus, experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim. Mas qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aí, numa outra oportunidade, num outro culto, nós vamos assemelhá-la à nossa vida. Amém?